A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Deus deu uma palavra hoje no livro de 1 Coríntios, irmãos, no capítulo 12. Eu vou ler para os irmãos a partir do versículo 1. E você vai prestar bastante atenção na palavra que Deus vai falar profundamente com você no dia de hoje. Esse capítulo fala sobre quanto aos dons espirituais. Você vai entender muita coisa a partir de agora. E você vai ver o quão Deus é misericordioso, o quão Deus gosta de você. E Ele está trabalhando também no seu lado espiritual. Então, aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios, no versículo 1, a palavra fala o seguinte: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Sabeis que quando éreis pagãos, de uma maneira ou de outra, fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus. E da mesma forma, ninguém pode declarar Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé, e a outro, pelo único Espírito, dons de cura. A outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outros, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações, e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Então não adianta ir para o monte, fazer campanha, quero o dom disso, quero o dom daquilo, porque não vai ser desse jeito. Vai se desgastar à toa, vai se revoltar com o Espírito Santo à toa, porque ele vai distribuir de acordo com a vontade dele. E é o Espírito Santo que distribui os dons. E com cada um vai ser de um jeito. Então ninguém vai ser igual. Uma coisa que nós temos que observar: um verdadeiro servo e uma serva de Deus começou a imitar os outros, você pode duvidar, porque não tem dom do Espírito Santo nisso. Se está imitando, não tem dom do Espírito Santo, está imitando alguém. E uma pessoa que imita alguém, ela não tem os dons e não tem uma criatividade para fazer determinadas coisas. Um exemplo que eu vou dar para ficar mais claro para os irmãos. Todas as vezes que você vê alguém imitando alguém, uma coisa é você se inspirar na pessoa. E mesmo assim, você tem que tomar muito cuidado para você não imitar. Mas quando você imita alguém, é porque você não tem capacidade de criação. E os dons do Espírito Santo que Deus entrega para cada um, ele dá poder de criação para a gente. Então, ele vai desenvolver os dons em você para você criar, para você desenvolver, para você, você saber fazer certas coisas. Então, ele vai distribuir o dom de acordo com cada um e cada um vai ter um jeito. Que eu li para os irmãos na palavra. Então, todas as vezes que vocês pegarem alguém pregando a palavra que está imitando outra pessoa, não é o Espírito Santo falando. Então, uma das maneiras de você descobrir, essa pessoa tem vida com Deus? Será que essa pessoa aqui está cheia do Espírito Santo? Então, agora vocês já sabem que um dos pontos cruciais para os irmãos entenderem o que é falso e o que é verdadeiro, é você ver se a pessoa está imitando alguém. Imitou alguém, está na carne. Não está no Espírito. Porque eu acabei de ler para os irmãos. Cada um é dado de um jeito diferente. Por que tem trilhões de pessoas fazendo a mesma coisa? Por que tem várias pessoas pregando sempre do mesmo jeito, usando o linguajar do outro, os trejeitos do outro, a maneira do outro, imitando o outro? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E você pode investigar que sempre tem alguém que gosta de aparecer muito, que tem alguém que a pessoa está se inspirando por trás e montando um jeito de pregar que não é do Espírito Santo. Porque Deus não faz isso. Dá uma olhada na natureza. Olha a vida marinha, por exemplo. Quantidade de criação que Deus fez ali em termos de peixe. Aí eu vou falar para os irmãos, na hora de distribuir os dons que está falando na palavra que é diferente para cada um,
Cada um ele vai dar de um jeito? Por que que tem um monte de gente fazendo a mesma coisa? E fazendo tudo igual? Então, uma das coisas que eu sempre observo, tá imitando os outros, e você pode ver que não é da pessoa. Ela tá imitando um pastor da igreja, ela tá imitando outro pregador da internet, ou um pregador que tem fama, que hoje em dia tem muitas estrelas aí que pregam a palavra. Então, tá sempre imitando alguém. Uma coisa é você se inspirar, outra coisa é você ouvir algo da boca de alguém, dentro daquilo o Espírito Santo desenvolver uma palavra para você pregar, para você ter discernimento de algo. Mas você imitar os trejeitos, imitar tudo, tem alguma coisa errada. Então Deus não faz essas cópias. Tanto que o ser humano, cada um tem uma impressão digital, porque ninguém é igual a ninguém. Eu já falei para os irmãos o exemplo dos gêmeos. Ah, mas são gêmeos idênticos, são idênticos, mas não são iguais. E se a ciência for buscar, estudar, vai ver que alguma coisa tem diferente. Às vezes o buraco do nariz, às vezes o glóbulo da orelha, que um é maior do que o outro, às vezes a ponta da orelha, alguma coisa tem. Você pode olhar assim, você não vai identificar que tem uns que são bem parecidos, mas não quer dizer que a pessoa seja igual. Então, o nosso Deus, irmãos, é de uma soberania, de uma inteligência. A criação dele é algo tão surreal que não tem como a gente, sabe, limitar Deus. Não tem como. Não é uma série, sabe, uma joia feita em série. Que você pega um molde, faz um molde de um anel e ali você tira 1000 anéis daquele molde. É diferente de uma joia feita à mão, de uma forma artesanal, que não vai ter uma cópia igual. Até porque quando o homem foi fazer aquele anel ali, ele estava numa inspiração, num determinado momento. Então ele vai e faz o anel. Se ele for fazer outro de uma forma manual, não vai sair igual o outro que ele fez. Já falei para os irmãos, a gente está sempre em movimento, a gente está sempre mudando. E quanto mais você pratica algo, melhor você fica naquilo. Então o segredo de você ter sucesso em determinadas coisas é você praticar aquilo constantemente. Então se você está aprendendo música, você está tocando um instrumento, se você fizer 5 horas daquele instrumento todo santo dia, ninguém te segura mais. Você domina aquilo com uma destreza tão grande que você faz aquilo automático. Seu cérebro já absorveu, você já está fazendo. Deus é muito inteligente. Deus desenvolveu a gente com uma certa inteligência. Os animais não conseguiram ter a inteligência que a gente tem, mas você vê algumas reações nos animais que surpreende. Quando você estuda os animais, a vida do animal, a vida marinha, ou que seja, os animais que vivem na floresta, nos campos, você percebe que existe uma solidariedade. Quando eles andam em bando, tem uma certa inteligência ali. Eles não vivem que nem robôs. Eles precisam sobreviver, eles têm defesas dos predadores. Então, existem várias situações. E nós somos a raça mais evoluída. Então, nós estamos nesse plano aqui para nos desenvolvermos e evoluir. Então, é um laboratório que você está aqui, que você vai passar por várias experiências, Deus vai testar você inúmeras vezes, Deus vai te orientar, para que você venha desenvolver. Então, a gente precisa sempre buscar em Deus, através do nosso espírito e não da carne, para que a gente venha se desenvolver e buscar nele qual que é o propósito da nossa vida, porque muitas pessoas passam anos da sua vida sem saber qual que é o propósito. Eu passei anos da minha vida sem desenvolver o meu dom. Sempre alguém bloqueando o meu dom. Eu incomodava e não deixava eu desenvolver. Quando eu fui para a presença de Deus falou para mim, olha, o dom que eu te dei é de ensinar. E eu vou aprimorar o dom que você tem, porque você vai ensinar a minha palavra. Então, todas as vezes que eu queria ensinar algo dentro da casa dos meus pais, que eu queria, eu descobria algo, eu queria falar, e eu sempre fui muito comunicativa, então eu queria me expressar e tal. Quando chegava naquele momento ali, eu era brecada, eu era criticada, sabe tudo. Então, às vezes eles faziam eu erro na hora de falar, troco as palavras, todo mundo faz isso. Mas tem erros de português que, às vezes eu chamava atenção, assim, de uma forma educada. Eu falava, não, não é assim que fala, é assim que fala, né? Nossa, eu levava uma bronca. Eu era antipatizada dentro de casa porque
eu percebia que falavam errado e na hora que eu ia corrigir, eles ficavam ofendidos com aquilo. E nós temos que ser inteligentes. Se você pega alguém, você cruza com alguém, você de repente se depara com alguém, aparece alguém na sua vida, te ensinando algo que você não sabe, você tem que ser humilde. Eu não sei, vou observar, vou ver se isso que ela está falando tem fundamento, mas não você rebaixar a pessoa. Que tem muita gente que é ignorante, que não sabe, e para ela mostrar que ela não sabe, na hora que alguém vem falar alguma coisa para ela, ela se ofende. E tem gente que não tem tato, né? Não tem carinho para falar com a outra pessoa. Ensinar a outra pessoa com gentileza, com delicadeza. Fala com estupidez, às vezes fala para humilhar mesmo. Então existe, sabe, esses disparates que não podem existir. Mas nós não podemos também nos anularmos de forma alguma diante dessas situações, porque você está aqui para evoluir, está aqui para aprender. Então, a gente precisa, de uma certa forma, fazer a nossa parte. Então, nós precisamos fazer a nossa parte de todo jeito, para que Deus possa fazer a parte dele. Então, ele vai distribuindo os dons. Você vai falar assim dela, mas o dom que Deus me deu eu não quero. Não adianta você correr. Não adianta você negar o dom que Deus te deu. Você tem que desenvolver ele. Seu destino é esse. E daqui a pouco você vai entender o porquê que você tem que fazer isso. Aí você vai falar assim para mim dela, mas Deus me deu um dom e eu quero outro dom. Não adianta. Se Deus te deu um dom e não te deu o outro, vai usar o que ele te deu. E agradeça a Deus por isso, porque tem muita gente por aí que ele não distribui. É o Espírito Santo que dá e ele dá de acordo com a vontade dele. Então tem certas coisas que tem certas pessoas que ele não vai dar dom. Não vai distribuir dom nenhum. A pessoa vai passar por aqui, pode até conhecer Deus, ser devota à palavra e tudo, mas não vai conhecer esses dons aí que Deus tem para doar. Tem para dar. Então, o que acontece diante desse propósito dos dons que Deus nos dá? Quando você entende a sua essência, para que você nasceu, que muitas pessoas estão dormindo, não sabem que nasceram para adorar a Deus, né? E o quão valoroso é você servir o Senhor, o quão grandioso é você servir a Deus. Então as pessoas não sabem disso. Então elas passam a vida inteira no escuro, buscando subterfúgio para ocupar um espaço que só Deus ocupa. Quando nós vamos para a presença de Deus, nós temos o privilégio de conhecê-lo, de ter uma vida com ele, de buscar em oração, de nos aprofundarmos nele, para que ele possa transformar a nossa vida. Porque a alegria, eu posso fazer uma piada aqui agora e vocês rirem. A alegria ela é momentânea. Mas daqui a pouco, você pode escutar algo, você estava rindo agora, 5 minutos. 5 minutos depois, você escuta algo que aquilo te entristece. Porque a alegria ela é momentânea. Mas quando nós descobrimos nos dons do Espírito Santo aquilo que Deus tem para nos dar, que é o Espírito Santo que distribui, é Ele que nos capacita, que é Ele que nos coloca para frente. Quando a gente descobre os dons que Deus tem para nos dar, aquilo que está adormecido em nós, o que nós descobrimos através disso? Felicidade. Porque a felicidade está na presença de Deus e através dos dons que são espirituais, você consegue ser usado por Ele. Então é Ele que vai fazer. É Ele que vai movimentar você nessa terra para que você venha descobrir a sua felicidade em Deus e nas outras coisas. Então, dentro do Evangelho, ele vai desenvolver vários dons em você. Vários dons. Moisés, por exemplo. Moisés nasceu, Joquebede coloca ele no rio Nilo. A princesa lá do Egito vê aquele bercinho lá no rio Nilo, se apaixona pela criança. A criança era dos hebreus, né? Não tinha nada a ver com o povo dela. Mas ela coloca dentro do palácio, que Deus tinha propósito. Ele cresce lá dentro de uma cultura politeísta, adoravam vários deuses. E Deus não aceita isso, nós temos que ser monoteísta, adorar só a Ele, não divide a glória dele com ninguém. Que eu li para os irmãos aqui na palavra, né? Aos deuses mudos, as imagens. Então, ele vai lá e coloca Moisés lá dentro. Moisés cresce dentro daquela cultura, de repente ele vê um soldado praticamente matando, né? Judiando
de um do seu povo, né? De um dos hebreus. Ele toma as dores do escravo, mata aquele soldado e automaticamente ele sai dali fugido, porque se ele ficasse ali, ele ia ser morto. Porque os egípcios não iam perdoar. Ele cresceu lá dentro, os egípcios deram casa, comida, ensinaram a cultura. De repente ele vai lá e mata um deles. Ele não ia sobreviver. Então ele corre para o deserto. E no deserto, ele conhece uma família, conhece uma mulher, casa, tem filhos. Mas ele não sabe o dom que ele tem. Ele não entendeu ainda o propósito que ele tinha. Irmãos, quando ele vai para dentro do palácio, ele fica 40 anos. Ele fica 40 anos dentro do palácio, sendo preparado por Deus. Quando acontece que ele mata o soldado, ele vai para o deserto. Lá ele vive mais 40 anos. Ele descobre o dom que ele tem com 80 anos de idade. Quando ele vê a sarça que ardia e não consumia. Quando Deus se manifesta para ele. Deus se manifestou para ele de uma forma sobrenatural para ele entender que era Deus. Porque se fosse uma árvore pegando fogo e consumindo tudo, ele ia achar que era um feito natural. O fogo consome mesmo, o fogo queima mesmo. Mas como ele via que não acontecia nada com a árvore, ele entendeu que alguma coisa sobrenatural estava acontecendo ali. E o que estava acontecendo ali era a manifestação de Deus. Com 80 anos, Deus chega para ele e fala, você vai voltar lá no Egito. Ele tinha matado um homem naquele lugar. Você vai procurar meu povo, você vai falar assim, assim, assim. E ele pega e vai lá. Ele descobre o dom do pastoreio que ele tinha, porque ele ia conduzir aquele povo pelo deserto. E aquele povo teimoso do jeito que era, começou a lamuriar, reclamar, começou a dar volta naquele deserto, quer dizer, podia ter feito a estrada dos filisteus, que daria ali um espaço de 7 dias, 15 dias para chegar na Terra Prometida, que era o que Deus ia fazer, né? Mas começou a reclamar tanto que o que Deus fez? Ficou deixando o povo dar volta no deserto. Não tinha nem saber, eles não tinham nem como saber se estavam dando volta, porque toda hora a areia movimenta. Então eles se perdiam no meio daquele negócio. Mas ali Moisés descobriu o dom do pastoreio que ele tinha. Ele tinha que conduzir aquele povo. E não foi fácil, irmãos. Esse povo foi dividido por tribos. Essas tribos criavam rivalidades entre elas. O ser humano é difícil de lidar. Mas ele estava cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo foi dando o quê? Capacitando e dando dons para ele conseguir chegar até o final daquilo ali. Então, não importa a idade que você está, quando Deus quer distribuir os dons, quando Deus quer desenvolver algo em você, que sejam os dons do Espírito Santo, que sejam dons manuais, que sejam, sabe, dons intelectuais, ele vai desenvolver. Então, não é a idade. Não é a idade. Somos nós, muitas vezes, que não permitimos que Deus venha fazer em nós aquilo que Ele quer fazer. Então, todas as vezes que você impede Deus de trabalhar na sua vida, você vai estar trazendo o quê? Um retardo para sua história. Eu conheci Jesus, infelizmente, com 41 anos, irmãos. O que Deus tem me usado durante esse período que eu sirvo a Ele, era como se fosse, por exemplo, os 41 anos, se Ele tivesse, por exemplo, me resgatado desde a minha infância. Então, em pouquíssimo tempo, vamos supor que Ele tivesse me escolhido desde criança, que tem criança que é usada por Deus, né? Já escolhido desde pequenininho. Tivesse me escolhido desde pequeno, eu ia ficar 41 anos servindo a Ele. E o que Ele fez? Ele falou, não, vou chamar dela aos 41, vou colocá-la na minha presença, vou preparar essa mulher, e o que ela vai fazer para mim, em pouquíssimo tempo, vai compensar os 41 anos que eu não chamei lá atrás. O que Moisés, vocês estão entendendo? Será que eu estou sendo clara? O que Moisés fez para Deus, nesses 40 anos que ele levou esse povo para o deserto, compensou os 80 anos que ele não fez nada para Deus. E a gente fica limitando Deus dentro de uma redoma de vidro, como se Deus não tivesse capacidade de recuperar os anos que nós não servimos, os anos que nós não fizemos, os anos que nós não desenvolvemos nossos dons. Então, todas as vezes que você proíbe Deus de fazer algo na sua vida, Ele não consegue desenvolver muitas coisas da sua história porque há um impedimento. Existe o quê? Um livre-arbítrio.
Então, quando você pega alguns elementos da natureza que você analisa, não tem livre-arbítrio. A lua, quando ela tem que vir, ela vem, ela não tem o livre-arbítrio. O sol, quando vem, ele tem que vir num horário que ele precisa vir, que ele tem que aquecer a terra, ele tem que ir embora. Não tem livre-arbítrio. É mais ou menos aquele povo, por exemplo, que estava no deserto, eles tinham o livre-arbítrio de reclamar ou de agradecer. Já falei para os irmãos o poder da gratidão. Quanto mais você agradece, mais acrescentado as coisas são na sua vida. Quanto mais você lamoria, mais é tirado. Quanto mais eles lamuriavam no meio daquele deserto, mais o tempo era tirado deles. Se eles tivessem agradecido, o tempo seria acrescentado. Deus ia adiantar o tempo, aquele povo ia sair dali rápido, ia chegar na terra de Canaã, ia aproveitar muito mais. Teve geração, irmãos, que ficou ali no deserto. Não conseguiu pisar na terra de Canaã. Já saíram já com uma certa idade já do Egito. Nesses 40 anos que ficaram ali, morreram. Então, quando nós permitimos que Deus trabalhe na nossa história, Ele nos conduz para coisas grandiosas. O que nós não podemos fazer é limitar Deus no sentido da idade. Ele não está preocupado com a sua idade. Ele não está nem um pouco preocupado com isso, porque se ele tiver que te usar na idade que você está, ele vai te usar. E os anos que ele não te usou lá atrás, ele recompensa de uma forma sobrenatural, que você vai falar assim, nossa, né, eu já tenho feito tanta coisa para Deus, nossa, como Deus tem me usado. Há um tempo atrás, a ficha começou a cair em mim, porque eu comecei a olhar a quantidade de conteúdo que eu tenho no YouTube, até eu me assustei. Eu acho que eu tenho uns 13 mil. Irmãos, é muita coisa. Eu tenho 13 mil vídeos gravados. Isso tudo foi Deus me usando durante todo esse processo que eu estou na internet. 13 mil vídeos. E machucada, doente, com febre. Deus vai usando e a gente vai indo. Então, eu não sei nem para onde vai esses vídeos. Eu não sei quais são as vidas que alcançaram. Quando eu estou dormindo, eu estou evangelizando. É algo quando eu paro para pensar assim, falo, meu Deus, até dormindo, quando eu estou descansando, que uma hora eu preciso dormir, eu preciso repor, né? Meu corpo precisa repor as células, precisa descansar. O meu trabalho está indo. Aquilo que eu fiz para Deus está alcançando vidas. E eu recebo mensagem do mundo inteiro. Então, quando você começa a perceber a grandiosidade de Deus, quando você começa a entender o que Ele faz na sua vida, o que Ele faz na sua história, não existe idade, não existe limite de idade para que Deus possa usar você como uma ferramenta abençoada nessa terra, como uma ferramenta de cura, de profetização, de evangelização, que é Ele que vai distribuir os dons, é Ele que vai escolher o que você vai fazer. Agora, quando nós colocamos o nosso livre-arbítrio, nós começamos a atrapalhar o processo com Deus. Porque nós temos o livre-arbítrio. Foi nos dado. Então você pode escolher não fazer e fazer, lamuriar ou agradecer. Então está nas tuas mãos o livre-arbítrio que Deus te deu. Ou você serve a Deus ou você serve a deuses. Você que escolhe. Então tem gente que fala que não tem livre-arbítrio. A própria psicanálise explica isso. E até a psicologia também explica. Eu não sou psicóloga e não sou psicanalista. Só sou uma serva de Deus e falo o que Ele manda eu falar. Mas quem estuda nessas áreas ou já estudou sabe que o ser humano tem o poder de escolher. Você pode matar ou você pode fazer o bem para o outro. Ou você mata uma pessoa, tira a vida dela, ou você ajuda ela a sobreviver. Você salva alguém. Você tem o livre-arbítrio. Deus te deu. Então, quando a gente começa a limitar muito Deus nesse sentido, é muito complicado, porque você começa a sair fora do seu propósito. Eu expliquei para os irmãos a respeito da alegria, que ela é momentânea, mas a felicidade ela é construída todo santo dia. E como que nós construímos a nossa felicidade? Através dos dons que Deus nos dá. Que é uma dádiva de Deus, é um presente que Deus nos dá. Os dons eles são distribuídos pelo Senhor. E nós precisamos desenvolver esses dons.
E tem dons que nós podemos desenvolver nessa terra em benefício de outras pessoas, que podem ser dons manuais, podem ser dons psicológicos, podem ser dons emocionais. Você pode usar a psicologia que Deus te deu para você ajudar alguém. Tem gente que tem dom dentro da psicologia para ajudar alguém. Por isso que existe a profissão do psicólogo. Então, ele vai distribuindo esses dons para você poder descobrir qual que é a finalidade da sua vida, qual que é o propósito da sua vida, para que você alcance uma felicidade, que ela é construída todo santo dia, tijolinho por tijolinho. Quando Deus distribui para você, quando Ele te dá uma promessa, por exemplo, que é grandiosa, uma casa, um carro, um avião que Ele falou que vai te dar, um helicóptero, uma empresa, uma multinacional, vou colocar na sua mão uma multinacional para você administrar, vai ser sua, registrada, coisas grandiosas que Ele vai fazer, olha, vou te dar um casamento abençoado, vou fazer isso, fazer aquilo. Você fica muito grudado na promessa que é grandiosa, que é algo grande demais aos teus olhos, mas você fica grudado naquilo, porque Ele prometeu que a glória da segunda casa seria maior que a primeira. É natural a gente agir desse jeito. Só que nós temos que pensar, a gente tem que ter sabedoria. Por isso que a gente tem que ler a palavra, meditar sobre ela e colocar ela em prática. Você tem que falar da palavra, mas você tem que viver a palavra. Aí o que acontece dentro disso? Você tem uma promessa muito grande, mas você tem que aprender a ser feliz com o que você já tem. Você tem que ser grato com as pequenas coisas que você tem. Então você tem que agradecer tudo o que você tem de uma forma minuciosa, para que coisas maiores e mais coisas venham a ser agregadas na sua vida. Quem mais tem gratidão, mais recebe. Quem menos gratidão tem, mais é tirado. Então, todas as vezes que você age com gratidão e você começa a ver felicidade, você tem uma vida com Deus, você tem uma orientação com Deus, você está todo dia buscando a palavra de Deus, todo santo dia, irmãos, eu estou aqui pregando a palavra para os irmãos. Culto numa igreja física, construída com tijolo, é 2, 3 vezes por semana. Eu estou todo santo dia aqui pregando uma palavra para vocês e Deus sempre dando uma palavra diferente. Então Ele vai te alimentando todo santo dia. Então você está sempre buscando, você está sempre caminhando, você está sempre fazendo as coisas. Então você não pode limitar o poder de Deus sobre a sua história. Ah, minha idade passou, agora eu não estou mais com aquele ânimo que eu tinha antes, porque não tem tempo para Deus. O tempo é você que coloca. E quem vai distribuir o dom e usar você do jeito que quiser é o Espírito Santo. Então você não pode limitar o tempo de Deus. Você não pode limitar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. E você tem que ser feliz com as coisas que você tem, principalmente com a presença dele, porque todo santo dia ele fala com você. É uma mensagem escrita que eu publico também, é os vídeos menores, uma coisa mais direta, e tem as pregações maiores, que todo santo dia ele está me usando para falar com você. Então não tem isso. Aí você tem que agradecer, porque Deus se comunica com você, Deus responde suas orações, Deus ele está te suprindo, ele está cuidando de você. Ah, mas tem promessa que ainda não veio dela. Não veio ainda, mas vai vir. E ele vai acrescentar todo dia coisas muito maiores para você. Mas nós temos que aprender a sermos felizes com o agora. Ah, eu só vou ser feliz quando Deus me der o casamento. Só vou ser feliz quando Deus me der a casa própria. Só vou ser feliz quando Deus me der um carro zero. Não é assim que funciona. Você tem que ser feliz com as coisas que você tem agora. E observar as manifestações de Deus. Irmãos, as pessoas andam tão aceleradas. E tem hora que você anda tão ansioso e ansiosa com o futuro, que você não consegue contemplar um passarinho que Deus manda na sua janela. Você não consegue contemplar a beleza de uma borboleta. Você não consegue contemplar a gentileza de alguém que Deus colocou no seu caminho, te dando um bom dia, te servindo um copo com água. Você não consegue contemplar, sabe, as oportunidades que Deus te dá de você entrar dentro de um lugar para tomar um café, ter ali uma pessoa para te servir, você ter o dinheiro para pagar aquele café. Você fala assim dela, mas eu estou sem dinheiro agora. Calma, porque Deus vai prover. Mas tem coisas boas que Deus faz na sua vida. Deus levanta anjos nessa terra para nos abençoar.
Eu tive fases difíceis na minha vida também, irmãos. Eu já fui muito testada por Deus. E eu já fui muito retalhada pelos demônios. Mas nós temos que ser gratos diante de tudo aquilo que Deus nos dá. Às vezes uma pessoa que foi uma bênção na sua vida durante um período, hoje não é mais. Mas uma pessoa que comprou muito na sua mão, que te deu lucro, que valorizou o seu produto, o seu trabalho. Ah, hoje não está mais, mas seja grato. Do mesmo jeito que Deus trouxe essa pessoa, Deus vai trazer outras pessoas do mesmo nível. Ou às vezes até melhor. Então nós temos que ter gratidão a tudo. E nós temos que viver o agora, usufruir do hoje. O amanhã a Deus pertence. E nós temos que colaborar com Deus diante das coisas que nós pedimos para Ele em oração. Por exemplo, você quer emagrecer. Aí você pede para Deus para emagrecer, para emagrecer, para emagrecer, e você não consegue emagrecer. Aí você põe a culpa em Deus porque você está pedindo para emagrecer e não consegue. Só que Deus já te deu vários sinais que tem coisas que você não pode comer. Você tem que evitar o açúcar, você tem que evitar o glúten. Você tem que evitar a lactose, que é o açúcar do leite. O leite é um veneno. Então você tem que buscar ter uma alimentação mais saudável para que dentro do impossível Deus venha operar. E o possível você tem que fazer. Então, por exemplo, eu estou tratando para o meu cabelo crescer. O que eu tenho que fazer? Deus me dá o recurso, me dá o dinheiro, então eu tenho que comprar o quê? A medicação que eu preciso. Eu tenho que suprir e suplementar o meu corpo. Então, eu tenho que colocar biotina para dentro do meu corpo. Eu tenho que fazer as coisas que tem que ser feitas. Então, eu tenho que comprar essa medicação e o que eu tenho que fazer o mínimo. Colocar o comprimido na boca, pegar um copo com água e engolir. Então, se eu não fizer, quem é que vai fazer por mim? Então, tem hora que as pessoas querem emagrecer. Deus ensina na Bíblia o que nós podemos comer, o que nós não podemos comer. Porque nem isso a gente sabe. Então, tem uma passagem na Bíblia, por exemplo, que ele fala da carne suína, que é a carne de porco. Nós não podemos comer a carne de porco. Ele pede para evitar. Por quê? Porque existe um verme na carne de porco que faz um mal terrível. Ele vai para o cérebro. Eu até anotei o nome da doença, que quando eu era pequena, eu escutava como... Eu até anotei aqui, porque eu não lembrava mais. Foi Jesus que me fez lembrar. Cisticercose. Todas as vezes que minha mãe falava, ai, fulana tem cisticercose. Era o bichinho do porco, o verme que dá no porco, que estava no cérebro daquela pessoa. Esse verme, ele tem um nome chamado taênia, ou tenísia. E ele causa essa doença. Eu até anotei aqui, porque eu já não lembrava mais disso. É taênia mesmo. Ou tenísia. Chama o nome do verme. E eu conheci uma moça, irmãos, que ela tinha esse verme no cérebro. E ela teve 2 filhos. Mas ela não tinha qualidade de vida. Ela tinha um hábito de comer muita carne de porco, comeu a carne de porco, o verme subiu, foi pro cérebro dela. E ela tinha convulsões, ela tinha, assim, reações da meningite. Então ela tinha muita febre, muita dor de cabeça, ela tinha convulsões. Às vezes ela tinha crises de vômito, se sentia tonta. Às vezes até falhava a memória dela. Ela tinha uns lances assim de esquecimento. Uma moça nova, bonita, teve 2 filhos. Mas ela não tinha qualidade de vida. Então, Deus chega pra gente na Bíblia e fala, não é pecado você comer a carne de porco. Ele está ensinando que a carne de porco, ela tem um problema muito sério. Que às vezes, por mais bem passada que ela seja, pode ter o verme, e esse verme, ele é um parasita. Ele vai se alojar dentro do teu corpo. E ele vai fazer isso no seu cérebro. Tem pessoa, essa mulher, ela andava, ela enxergava, ela movimentava os braços, mas tem situações que esse verme vai para o cérebro da pessoa e quando chega lá no cérebro da pessoa, paralisa, mexe no sistema nervoso. Então dá várias sequelas isso daí. Então Deus ensina na palavra, por quê? Porque nós não sabemos o perigo que está naquilo ali, a criação é dele. E quando você consome, não é que é pecado, ele está te ensinando a ter uma alimentação mais saudável.
Tem peixes que tem escama que ele fala que nós podemos comer. Isso é bíblico, tá lá. Como os peixes que têm escama. Os que não têm escama, que é no couro, não se deve comer. Porque existem algumas toxinas nesse peixe que pode chegar a levar um ser humano à morte. Então nós não podemos comer. Você sabia que o baiacu, nós não podemos comer esse peixe porque ele é muito tóxico? Ele é um perigo. Se você comer a carne do baiacu, você morre. Então é o peixe mais tóxico que tem é esse. Eu não sou especialista em peixe. Eu me oriento muito com Deus, porque quando eu não sei as coisas, Ele me orienta, Ele me ensina. Mas na palavra de Deus fala. Por isso que eu falo para os irmãos, nós não sabemos nem o que a gente come. Porque Ele ensina a gente a comer. Ele mostra para a gente o que nós não devemos comer. Existe, por exemplo, uma dúvida, e tem alguns religiosos que falam que o atum nós não podemos comer, porque o atum ele tem, é um peixe que tem couro, não tem a escama, mas na verdade a escama dele fica na cabeça. E tem alguns que a escama é bem pequenininha, que passa às vezes imperceptível. E tem alguns judeus que falam que o atum pode ser comido sim. Não tem o porquê você não comer. Porque ele tem as escamas, mas tem gente que fala que não pode. Mas o atum ele pode ser consumido sim. Então, aqui na Bíblia vai ensinando tudo pra gente, tudo. O que nós devemos comer, o que não devemos comer. Então você quer emagrecer, Deus quer, sabe, ajudar você nesse sentido, mas você também não colabora com Deus fazendo a sua parte. Aí Deus não consegue fazer com que você venha a desenvolver o seu corpo de uma forma diferente, fazer com que o seu metabolismo acelere, porque você fica colocando coisas que inflamam, coisas que vão te prejudicar, que atrapalham o seu intestino. Então nós temos que fazer a nossa parte para que os dons que Deus tem para nos dar seja desenvolvido em nós. Isso em tudo na nossa história. Absolutamente em tudo. Para que Ele possa desenvolver os frutos do Espírito Santo e fazer com que a gente venha desenvolver outros dons aqui nessa terra. Para que a gente possa crescer, evoluir, progredir, prosperar. Então nós temos que deixar Deus trabalhar a nossa vida em todos os sentidos dela. Permitir que Ele chegue e mostre pra gente, permitir que Ele chegue e fale pra gente que eu quero que você faça desse jeito, eu quero que você haja dessa forma. Quando Moisés olha para aquela sarça que ardia e não consumia, ele era gago. Ele chega para Deus, ele fala que ele era, sabe, pesado de língua, porque ele era gago. Ele ia ter dificuldade para falar com o povo. Nem isso impediu, irmãos, de Deus distribuir o dom de fazer com que Moisés administrasse aquela situação toda e levasse aquele povo para a terra de Canaã. Então, quando a gente começa a limitar Deus na nossa história, a gente não vive as promessas de Deus. A gente não vive os projetos que Ele tem pra gente. E tem projetos que Ele vai fazer na sua vida e na minha vida que Ele não revela pra gente. À medida que você vai passando pelo processo, você vai caminhando para vários propósitos que quando você está crescendo em Deus na caminhada, você começa a entender e começa a ver que Deus está te levando e te conduzindo para um cenário diferente, para situações diferentes. Você começa a desenvolver coisas que você nunca imaginou que você ia desenvolver. Mas Ele não avisou isso quando você foi para a presença dEle a primeira vez. Ele não te avisou isso quando você desceu as águas. Ele vai mostrando para a gente à medida que a gente vai caminhando com Ele. Uma pessoa que busca a Deus e que de repente desiste da presença de Deus, ela tem muito a perder. Se ela soubesse o quão ela tem a ganhar, ela jamais sairia da presença do Senhor. Uma pessoa que verdadeiramente se converteu, ela nunca sai da presença de Deus. A gente se torna 100% dependente. Uma pessoa que se desviou do caminho, uma pessoa que fala, eu servi a Deus tantos anos, nunca serviu. Se tivesse servido a Deus, serviu a religiosidade. Se tivesse servido a Deus no profundo, não teria saído da presença de Deus. Porque é muito prazeroso você servir a Deus. É muito prazeroso você estar na presença de Deus. Então, quando Deus quer distribuir os dons, nós não podemos limitar o trabalhar de Deus. Sabe, acharmos que não tenho idade para isso, não tenho capacidade para isso, porque é Deus que vai te capacitar, é Ele que vai distribuir através do Espírito Santo dele. É Ele que vai fazer você desenvolver.
E ele vai te usar independente da idade que você está. E o que Deus está querendo falar para você diante de todas essas palavras, de tudo isso que ele mandou te ensinar? Que ele está chegando agora para distribuir dons. Tem pessoas aqui que você vai receber dons espirituais de Deus, tem pessoas que vão receber dons manuais de Deus. Deus vai distribuir dons para que você possa crescer e desenvolver, para que você venha entrar num processo novo, num projeto novo que ele tem para você viver. E você tem que permitir que Deus faça as mudanças, porque se Deus não mudar, você não consegue sair do lugar. Se Moisés não tivesse permitido, dentro do livre-arbítrio que ele tinha, de seguir ou não o que Deus estava falando, se ele falasse não, eu não quero, Deus ia ter que levantar um outro resgatador para aquele povo. Porque aquilo que você não quer fazer, Deus levanta uma pessoa que faça até melhor do que você. Agora, é um privilégio quando Deus quer nos usar. Mesmo que tenha alguém que faça melhor do que a gente, se Deus quer nos usar, é um privilégio. E nós não podemos perder isso. Agora, quando você não permite que Deus trabalhe na sua vida desse jeito, você vai perder as oportunidades. E Deus não vai perder vidas porque você não quer ser usado. Deus não vai perder vidas porque você não quer servi-lo. Você quer fazer do seu jeito. Deus vai colocar outra pessoa no seu lugar para fazer o que você não quer fazer. Mas ele manda dizer para você, não tenha medo, não fique apavorado diante do que está por vir, porque eu vou te capacitar diante de todas as situações. E eu vou fazer você progredir e crescer. Porque agora ele vai distribuir dons. E tem pessoas aqui, que eu vou dar um exemplo aqui, porque tem pessoas aqui que estão vivendo isso. Você tem medo de dirigir, você tem trauma, ou acidente que você sofreu na sua infância, ou a insegurança, algum medo que você tem, algo que aconteceu que travou você e você não consegue colocar, sabe, a mão no volante e guiar um automóvel, uma moto, seja lá o que for. Deus manda dizer para você, dentro do que eu vou fazer na sua vida, dentro dos dons que eu tenho para distribuir, e aquilo que você vai fazer para mim, para o reino, você tem que se desenvolver, você precisa sair desse cativeiro que você está, dessa prisão que você se encontra. Senão você passa a vida inteira dependendo do outro. Então Deus está chegando para tirar o medo de você, para que você possa entrar dentro do carro, dirigir e guiar esse carro. Para que você possa, dentro do propósito de Deus, viver aquilo que ele tem para te entregar. Porque tem lugar que você vai ter que ir, e você tendo um automóvel vai ficar muito mais fácil. Você tem muito mais facilidade para ajudar alguém, fazer a caridade de alguém, ser um instrumento nas mãos de Deus, quando você se torna independente de várias situações da sua vida. E o dirigir é fundamental. Porque tem pessoas aqui que você está falando, Senhor, eu não consigo tirar a carta. E outras pessoas têm medo de tentar. Só que Deus manda dizer para você, eu estou chegando para poder dar dons. Eu estou chegando para poder capacitar os dons que você nem sabe que você tem. Eu estou chegando para liberar várias coisas que vão facilitar a vida do meu povo. Então agora você vai desenvolver várias coisas que você nem imagina que você tinha capacidade para desenvolver. Você vai desenvolver coisas que vai ser útil dentro de um ministério que Deus vai te dar. Você vai ser uma ferramenta abençoadíssima na vida de outras pessoas com aquilo que Deus vai desenvolver em você, com aquilo que ele vai te capacitar para você poder fazer. Irmãos, eu tirei carta de motorista com 21 anos de idade. Eu estava grávida da minha primeira filha, um barrigão enorme. E eu fui com a cara e com a coragem. Porque eu não queria ficar dependente de ninguém. Eu já sofria muita coisa naquela época e eu não queria ficar dependendo de ninguém. E eu fui, tirei carta, aprendi a dirigir no trânsito de São Paulo, que é uma loucura. E eu fui desenvolvendo. Tem 30 anos que eu dirijo. 30 anos. Então, quando você deixa Deus desenvolver as coisas, quando você permite que Deus trabalhe em você, nada te limita nessa terra. Você tem um Deus que é provedor, um Deus que é criador, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que é justiça, um Deus que é amor, um Deus que é pai, um Deus que é professor, que quando você não sabe ele te ensina. Você tem um Deus que pode todas as coisas. Está lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 37. Nada é impossível para Deus. E aí você quer limitar o que Deus tem para fazer na sua vida. Deus não consegue realizar sonhos na sua história, porque você tem medo, se sente inseguro, insegura. Você tem medo de dar o primeiro passo, você não consegue fazer isso, fazer aquilo. Só que Deus manda dizer para você, agora eu estou chegando para tirar todo o medo. Agora as coisas vão ser do meu jeito.
Porque eu vou levar você, vou conduzir você para situações, vou te dar condições, vou criar circunstâncias para você poder desenvolver esses dons, para que você venha realizar sonhos e que você possa ser usado por ele nessa terra. Irmãos, conhecimento é liberdade. Quanto mais conhecimento você tem, quanto mais coisas você aprende a fazer, mais você se liberta. Você não fica dependente de outras pessoas. E dentro do ministério de Deus, dentro daquilo que ele faz por mim, faz por você, ele faz com que a gente se desenvolva tanto em determinadas situações que nós passamos a ser um canal abençoador na vida de outras pessoas. Você vai ser um canal de inspiração para outras pessoas. Você, dentro daquilo que Deus vai te dar, que ele vai te ensinar, você vai ensinar para outras pessoas. Você vai conseguir prosperar. Você vai conseguir ter seu dinheiro, você vai fazer crescer a sua vida financeira dentro dos dons que o Espírito Santo vai te dar. Você vai falar assim dela, mas eu vou trabalhar para o reino, eu vou trabalhar para o ministério. Mas dentro do trabalhar para Deus no ministério, Deus não vai deixar faltar nada na sua vida. E Deus prospera a gente, nos capacita, Deus nos enriquece quando a gente está fazendo a obra dele. Então o que você não pode fazer é limitar o trabalhar de Deus dentro daquilo que ele tem para executar. Em você, para você e dentro da sua história. E tem coisas que estão retardadas na sua vida que você fala, eu nunca vivi isso, nunca tive essa experiência, o Senhor nunca fez isso comigo, porque você não permite que Deus trabalhe em você os dons que você tem, que você não sabe que você tem, que você ainda não descobriu, que você não conseguiu desenvolver, porque você não permite que Deus trabalhe. Só que a sua parte você tem que fazer. O resto é Deus que vai fazer. Se Deus te deu o dom da música, te deu o dom, sabe, de desenvolver os instrumentos, você tem que, no mínimo, estudar umas 5 horas por dia de música para você desenvolver aquilo. Ele vai te dar condições? Vai. Ele vai minimizar o tempo para você poder desenvolver isso? Ele vai. Ele vai te dar os instrumentos? Ele vai. Mas a sua parte você tem que fazer. Para que você possa ser usado por ele. Aí ele leva você aos 4 cantos do mundo, louvando, glorificando, pregando a palavra, e ele vai te sustentando. Que é assim que ele faz conosco. Se ele quer prosperar você, e você tem o dom da culinária e você não descobriu, deixa ele te mostrar. Deixa ele te mostrar. Porque dentro daquilo ali que ele vai desenvolver o dom em você, você vai conseguir prosperar. Ah, mas eu nunca trabalhei com essa área gourmet. Se você tem esse dom e você ainda não descobriu, deixa Deus te mostrar. Ah, eu tenho o dom da costura, mas eu não consigo desenvolver. Deus vai te capacitar e você vai ser desenvolvido. E Deus vai fazer com você que nem fez com acho que é Lorca, né? Que agora fugiu o nome, mas eu acho que é. Ela costurava para as crianças pobres, para as mulheres naquela época. Então, você tem que deixar Deus desenvolver em você os dons para que ele possa usar você e fazer com que você prospere nessa terra. Mesmo que você faça a obra dele, ele não vai deixar você passar fome e passar dificuldade. Você desenvolvendo a obra dele, desenvolvendo uma outra profissão, desenvolvendo um dom que ele está te dando, você tem condições plenas de crescer, prosperar, porque é ele que vai fazer. Ele é o administrador da sua vida. Então Deus manda dizer para você, eu vou fazer com que você descubra os dons que você tem a partir de agora. Você vai desenvolver coisas que você nem imagina, que eu vou te capacitar para que isso aconteça, mas você tem que fazer a sua parte. Para que eu possa levar você para um cenário novo. Para que você venha ter essa autodescoberta que até então você não teve. Irmãos, não tem coisa pior na nossa vida. E muitas pessoas passaram isso. Que você carrega desde a sua infância. É você ter um dom e as pessoas te diminuírem naquele sentido. Por exemplo, você tem o dom de desenvolver o desenho, por exemplo. Aí você é pequenininho, você está lá desenhando. Aí o seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia chega e fala, olha, não desenvolve isso daí não, que isso daí não dá dinheiro. Aí você tem o dom da música. Olha, todo músico canta na rua e fica esperando moedinha cair no chapéu.
você não vai trabalhar como músico, então você vai ter que ficar aí durante a noite, nesses botecos da vida, né, nesses lugares aí que só tem bebida alcoólica, porque música não dá dinheiro. Aí você vai fazendo o quê? Você vai retraindo os dons que você tem, porque diante daqueles dons que você tem, que você quer desenvolver, você precisa desenvolver, faz parte do seu processo na Terra, faz parte do que você nasceu para viver. Existem essas pessoas que dão legalidades para o diabo para serem usadas para desanimar você e retrair você. Você cresce triste, você cresce totalmente banalizado naquele sentido. Eu tenho o dom da pintura, irmãos. Eu tenho vários quadros, vários desenhos, vários trabalhos artísticos. Então eu tenho trabalho em nanquim, em carvão, em aquarela. Para que eu pudesse desenvolver esse dom, que eu estou há muitos anos, de uma certa forma, parada, eu espero que Deus me dê a oportunidade de voltar a desenvolver meu trabalho, os meus trabalhos artísticos. Eu iniciei uma faculdade há muitos anos atrás de artes plásticas e eu não tive condições de terminar, por vários motivos pessoais, mas quando eu ia desenvolver aquilo, a minha família não me incentivava naquele sentido. Eu fui desenvolver isso muito mais tarde, quando eu estava mais velha, e as pessoas que viam o meu trabalho viviam me menosprezando nesse sentido, me diminuindo, porque eu queria fazer as minhas exposições e ninguém me estimulava para fazer, porque tinha inveja. Hoje eu sei que tinha inveja, naquela época eu não entendia. Então eu achava que meu trabalho estava sempre a desejar. E na verdade não estava. Era o meu dom, era a minha expressão artística naquele papel, naquela tela. Através daquelas tintas, daquele pincel, daqueles lápis. Mas, na hora que eu desenvolvi o trabalho, as pessoas não conseguiam fazer o que eu fazia, não tinha o dom que eu tinha, mas vinha diminuir para que eu parasse, para que eu não continuasse. Então, quando a gente tem dons, que a gente às vezes até descobre que tem, aí sempre vem um adulto quando você é pequeno para falar que aquilo ali não presta, que não é para você continuar com aquilo, ou quando você está adulto, a pessoa faz de tudo para você desistir. Quando eu era pequena, eu tentava tocar violão, eu precisava de um violão menor, porque o meu bracinho não dava para tocar o violão. Eu tinha que usar o violão da minha irmã mais velha, que vivia jogado violão. Ela não usava. Quando eu fui fazer aula de violão quando eu era pequena, eu tinha que andar quilômetros com aquele violão enorme, que quando eu chegava para ter aula, meu braço estava dolorido de segurar o instrumento, que eu era pequena e o violão era imenso. Os meus pais não se preocupavam em comprar um violão menor. Eu chegou uma hora que eu não consegui ir, porque eu tinha que andar muito, muito tempo a pé. Era um lugar difícil para ter acesso, um lugar perigoso, que eu acabei ficando com medo dos lugares que eu passava e eu acabei não indo. E o instrumento era muito pesado. Então eu acabava não indo. Não tinha aquela capa de violão na época para colocar nas costas, não existia nada daquilo, eu tinha que levar o instrumento na mão mesmo. Então eu acabei não indo, não tinha incentivo. Então tem alguns irmãos e irmãs aqui que tem vários dons que você carrega desde a sua infância, que foram ofuscados, que foram oprimidos em você, que Deus agora vai desenvolver, para que você venha crescer nessa terra. Sabe quando Deus quer destacar a gente? Ele destaca, só que ele prepara a gente antes. Então Deus manda dizer para você, eu estou chegando com um grande destaque na sua vida. Mas eu vou desenvolver em você os dons, vou te capacitar, ao qual você ainda nem sabe que você tem. Que você não sabe que eu já te dei, que você já nasceu com esses dons, para que você possa crescer, prosperar e desenvolver várias coisas lá na frente. Irmãos, você andar com as pessoas erradas, você se desenvolver, você se envolver com a pessoa errada, você andar em ambientes errados, só atrasa a tua vida. Eu falo sempre para minhas filhas, é melhor você andar sozinha do que você andar mal acompanhada. As más companhias, elas corrompem os bons costumes. E além disso, atrasam todos os dons que você tem. E tem dom que você não consegue descobrir que você tem, porque você está sempre com a sua cabeça cheia, ou você está distraído com as baboseiras de más companhias, de falsos amigos, ou de um namorado que não era para estar na sua história, ou de uma namorada amaldiçoada que entrou na sua história. Só atrasa a sua vida. Você não consegue desenvolver os dons que Deus te deu,
Porque essas pessoas atrasam, ofuscam, atrapalham, e Satanás sabe fazer isso muito bem. Quando Deus chega para limpar a nossa história, tira todo mundo, ele tem propósito no profundo. Ele não está tirando só porque a pessoa vai te fazer mal ou tem inveja de você, ela está atrasando o seu processo. Ela está ofuscando os teus dons. Você não sabe qual direção tomar. Você não sabe qual a profissão que você tem que ir. Você não sabe como ganhar dinheiro. Por quê? Porque você andou sempre com pessoas que retardaram o seu processo. É Deus querendo te mostrar a fonte e você não conseguindo ver, porque você está distraído com conversas torpes, distraído, sabe, com coisas bobas, com coisas mundanas que não te levam a lugar algum. Muitas pessoas vão se identificar com essa palavra. Então a gente passa a vida inteira, irmãos, tentando provar os nossos valores para os outros, que nós não precisávamos fazer isso. Nós não temos que provar nada para ninguém. Nós temos que ser o que somos. O que eu sou em Deus? Você é o que eu sou em Deus e acabou. Ah, eu tenho o dom da profecia? Vou orar muito para Deus poder me usar para profetizar coisas boas na vida dos outros, profetizar coisas que vai trazer livramento na vida dos outros, profetizar coisas que vai trazer ensinamento. Ah, eu tenho o dom da cura, então eu vou orar muito, não vou sair do meu propósito, porque aonde eu toco, a pessoa é curada. Aonde eu vou, existe cura. Eu entro no ambiente, existe cura naquele lugar. Se estava todo mundo brigando, ninguém briga mais. Os demônios têm que sair, porque a presença do Espírito Santo em mim faz os demônios daquele ambiente saírem daquele lugar. Então, aonde eu chego, eu trago cura. Emocional, psicológica, física. E assim Deus vai distribuindo os dons. E vai desenvolvendo outras coisas em nós. Então, todas as vezes que você está com as pessoas erradas, em ambientes errados, fazendo coisas erradas, longe de Deus, você está tendo um atraso enorme na sua evolução. Um atraso enorme na sua prosperidade. Porque diante daquilo que você está retardando, você não vai viver. Aquilo que você não está conseguindo enxergar, você não vai desenvolver. Aí quando Deus chega para tirar, quando Deus chega para mudar, é para dar crescimento para a gente. E quanto mais conhecimento você tem, mais você se liberta, mais independente você se torna. E você passa a ser um instrumento valiosíssimo nas mãos de Deus. Então Deus manda dizer para você, eu estou chegando agora para tirar todas as travas. Sabe aquela força invisível que não deixa você desenvolver? Deus está tirando tudo que é invisível que você não vê, mas que está te enforcando, que está te paralisando, que está travando o seu crescimento. Para trazer um grande desenvolver, uma grande evolução na sua vida. Para que você possa prosperar financeiramente, prosperar no amor, prosperar na sua saúde, prosperar em todos os sentidos da sua vida. Então agora Deus vai desenvolver em você os dons do Espírito Santo, vai desenvolver outros dons que Ele tem para desenvolver, para que você possa ter uma vida próspera nessa terra, para que você venha prosperar de uma forma sobrenatural e abundante que até então você não conseguiu desenvolver. Não tenha medo de crítica dos outros, não tenha medo do que os outros vão falar de você, que as pessoas vão te olhar com cara feia. Vai! É só isso que Deus quer que você faça. Vá! Vai e faça o que eu estou te mandando, que foi o que Moisés fez. Ah, eu sou pesado de língua, ele era gago. Vá e faz o que eu estou mandando. Ele foi gagago mesmo. E chegando lá, ele desenvolveu o que tinha que desenvolver. Vai, atropelando a palavra, mas no final vai. No final, deu tudo certo. Tirou o povo de lá, levou, conduziu. Ele descobriu o dom. Para que eu nasci? Que tem gente aqui que vai escutar essa pregação que você está perdido e perdida. Para que eu nasci? Deus agora vai mostrar para você qual que é a sua finalidade nessa terra. A finalidade maior do ser humano, o que é, irmãos? Compartilhar. A finalidade da nossa vida é fazer bem para o outro, é dividir. Esse é o princípio do reino. Se você não tem esse princípio com você, você tem um coração egoísta, você está fora da realidade do reino. Você não vai ser usado por Deus nunca. Porque Deus não vai usar uma pessoa egoísta, uma pessoa prepotente, que não sabe dividir, que não tem empatia com o outro, não consegue se colocar no lugar do outro, não consegue estender a mão para o outro, fazer a caridade para o outro. Então você esquece porque vida com Deus você não tem. E não vai ter. Para você desenvolver, crescer, prosperar, se tornar um grande homem, uma mulher de Deus nessa terra,
você tem que aprender a dividir. Você tem que ser um instrumento que Deus possa contar com você nessa terra para ajudar o outro. Aí você vai desenvolver com Deus. E quando a gente desenvolve com Deus, irmãos, não tem inferno que segure a gente. Vai ter cara feia? Vai. Ai dela, mas olham pra mim e falam mal de mim. Você tem um Deus que cuida de você 24 horas por dia. Você tá dormindo, estão metendo a língua em você e Deus escutando a conversa. Eles acham que estão reunidos, que não tem ninguém vendo. Aí a gente tá num lugar aqui que não tem câmera, vamos desligar o celular. Coitados, Deus tá vendo tudo. O que adianta desligar o celular? O que adianta se reunir longe dos outros para falar mal de você, arquitetar coisas horrorosas a seu respeito? Deus está vendo tudo. Você quer uma câmera melhor do que os olhos de Deus? Chama de fogo. Você quer um ouvido, uma maldição mais apurada, um ouvido mais esplêndido do que o de Deus? Não existe. Escuta tudo. Então acalma o seu coração, porque Deus manda dizer para você tudo que foi ofuscado em você, que Satanás usou. Pode ser na sua infância, na sua adolescência, na sua fase adulta. Eu estou chegando para desenvolver os dons que estão amortecidos em você. Tudo aquilo que paralisou em você, que são os dons que Deus te deu, agora vai ser desenvolvido. Porque os projetos de Deus não vão parar. Você é um projeto dele, você não vai parar. Você não vai ficar estagnado. Ah, dela, tô com 60 anos, tô com 50, tô com isso. Irmão, você está preocupado com a idade. Para com isso. Acabei de falar para os irmãos aqui. Moisés foi usado por Deus com 80 anos de idade, irmãos. A missão dele era violenta e chegou com autoridade naquele Egito lá. O faraó teve que baixar a cabeça para ele. Chegou lá com autoridade. Chegou lá cheio do Espírito Santo. O povo viu que realmente Deus era com ele. Deus era tanto, mas tanto com ele, que a Miriam teve inveja dele. A Miriam começou a desenvolver inveja do próprio irmão, porque viu que o irmão era cheio do Espírito Santo. Ele deixou Deus desenvolver o dom do pastoreio, porque ele precisava pastorear aquele povo, ele tinha que administrar aquela multidão. Então acalma o seu coração, porque Deus vai chegar, ele vai ministrar em você, ele vai agora mostrar para você para que você nasceu, qual que é o dom que você tem. Ele vai desenvolver você espiritualmente. E no desenvolver espiritualmente, irmãos, a gente cresce financeiramente, a gente cresce fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. A nossa saúde é restaurada, a nossa fé se torna inabalável. Então deixa Deus trabalhar. Ele manda falar para você, vai haver um crescimento nesse ano, dentro dos dons que eu vou desenvolver em você. O que está aí, sabe, adormecido em você, vai ter que despertar. O que tentaram matar em você, Deus vai fazer ressuscitar. O que não foi permitido que fosse entregue a você, decorrente de várias coisas que você viveu ao longo da sua vida, Deus vai entregar para você agora. Tem alguns irmãos e irmãs aqui que você se prepara, porque no de repente de Deus, você vai ser batizado pelo Espírito Santo. Você está pedindo para Deus, você tinha pedido uma confirmação para Ele. Prepare o seu coração, porque no de repente, você vai ser batizado pelo Espírito Santo. Não importa onde, mas você vai. Ele vai fazer você sentir a presença dele de uma forma tão sobrenatural, você vai ser batizado por ele. Então acalma o seu coração, que não tem nada fora do controle de Deus, mas deixa Deus trabalhar e faça a sua parte. O resto é Deus que vai fazer. E deixa Deus trazer o crescimento que ele tem para trazer para sua vida. Quando a gente tem crescimento espiritual, irmãos, ninguém engana a gente. Quando você tem experiências espirituais e crescimento espiritual, Deus não deixa você enganado com ninguém. Você fica sabendo de tudo. Deus conta tudo, fala tudo. Você consegue captar as coisas. Você vive, né, no plano espiritual. Você não está preso aqui na carne, não. Quem está na carne, está preso. Seu espírito não. Seu espírito tem uma dimensão diferente. Então confia, tá? Eu vou orar para você agora, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos pelos dons espirituais que o Senhor está trazendo para a nossa vida. Que o Senhor venha desenvolver, Pai, no nome do teu filho Jesus. Que o Senhor venha nos abençoar. Que o Senhor faça com que o seu povo seja batizado pelo teu Espírito, Senhor. Que o Senhor entre, Pai, com toda a providência, para que todos os dons sejam desenvolvidos, para que haja um progresso, para que haja uma prosperidade, para que o teu povo venha fazer a diferença nessa terra. Que o Senhor dê um discernimento, Pai, sobrenatural para o teu povo. Que o Senhor faça, Pai, com que o inferno seja abalado através dos dons que o Senhor vai distribuir para o teu povo. Que o Senhor dê um crescimento nesse 2023 sobrenatural diante do teu povo. Que o Senhor venha nos abençoar, Pai. É que eu te peço no nome do teu filho Jesus, te agradeço
e nós aguardamos e esperamos, Pai, sabe, com o coração cheio de fé, porque sabemos que através do nosso corpo, que através do nosso espírito, o Senhor consegue trabalhar e atuar nessa terra. Que nós possamos ser um canal de bênçãos na vida de outras pessoas. Que nós possamos trazer vida para outras pessoas. Que sejamos usados pelo Senhor como uma ferramenta de luz nessa terra. E que possamos sim, através dos nossos dons, abalar o inferno. Nós cremos no nome do Teu Filho Jesus. Toma posse dessa vitória, aguarda, espera, porque Deus vai te surpreender. Você vai ver os dons que você vai desenvolver. Vai ter coisa que você vai fazer e você vai falar assim, meu Deus, estou sonhando. Estou sonhando. Nunca imaginei que eu fosse fazer isso. Nunca imaginei que eu tinha dom para isso. Nunca imaginei que o Senhor fosse me capacitar desse jeito. Nunca imaginei que o Senhor fosse me batizar com o seu Espírito. Se prepara porque Deus vai te surpreender. Toma posse dessa palavra. Irmãos, o princípio de tudo, você quer ter sucesso na vida, é você ter uma vida regrada com Deus e numa profundeza muito grande. Então, você está cheio do Espírito Santo, você e Deus é a maioria, você tem tudo. O resto é só acrescentar. Aí Deus acrescenta. Então, toma posse da sua vitória no nome de Jesus. Você estava com dúvida, você tinha pedido para Deus um direcionamento, e agora é a hora de você crescer, de você prosperar em todos os sentidos da sua vida, mas essa prosperidade, ela vai vir através do Espírito Santo de Deus. Então, toma posse da sua vitória no nome de Jesus. Que Deus te abençoe.